Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar alguns relatos ou vários relatos para vocês esta noite. Vários relatos neste tipo ao vivo estendido. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai ali embaixo e já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, o espírito familiar. Nossa, eu ia diminuir o ar, nem dá mais. Nossa, tá calor. Mas vamos lá. O espírito familiar. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, mais um relato recente aqui para vocês. Eu tenho gostado muito de enviar aqui porque vocês respondem e me ajudam da sua maneira. Mas indo para o relato é o seguinte, eu espero não ter mais relatos para enviar, né? Porque as experiências que eu tenho nunca são positivas, mas eu vou usar um codinome a partir de agora. Tá. Tá, nomes estão trocados. Tá, é fulana, tá? Vamos continuar aqui. Acredito até pela minha origem cristã que cada família tem um ponto principal ou um espírito que assombra e que, se não vigiarmos, leva a gente por caminhos complicados. Na minha família é o abuso, passado por relacionamentos de mãe para filha, é o abuso, passado por relacionamentos de mãe para filha, até que finalmente eu e minha irmã nos libertamos. Mas sabemos que, se não tomarmos cuidado, podemos entrar em situações assim de novo. No caso do meu marido, os nomes estão todos trocados, ok. No caso do meu marido, Armando, é o álcool. Ele mesmo só bebe vinho e cerveja só quando está junto com a família toda e quando tem churrasco. Enfim, isso é raro. Mas quando eles se reúnem, bebem uma atrás da outra e nem percebem. E normalmente ficam bem, mas quando tomam bebida quente ou misturam, sempre tem briga ou alguma coisa ruim acontece. Onde há exagero de bebida, sempre dá merda. Bom, tudo começou com o pai deles, que quando bebia era violento, a ponto de até tentar contra a vida da minha sogra, agredir os filhos, essas coisas. No final da vida, ele se livrou do vício e, infelizmente, pouco tempo depois, partiu. O irmão mais velho dele, imagino que depois de ver tudo de perto, né, sofreu muito e, infelizmente, hoje foi para o mesmo caminho. Quando ele aparece, a família sente até medo. Ele já ameaçou os irmãos, já brigou de soco com o meu marido. E o pior, sem motivo algum. Ele se transforma quando bebe. Eu já vi cunhada minha se transformar também. Eu já vi cunhada minha se transformar também, acho que quando bebe. Irmão da paz ficar transtornado e violento, tudo por conta da bebida quente. Como assim? Se for gelada, tá tudo bem? É isso? Bebida quente? É isso, bebida quente? O que é bebida quente? Eu não entendi. Não sei se tem alguma coisa que eu não sei, entendeu? Mas, enfim. A minha sogra, tadinha, nem bebe. Desde que se converteu, nunca mais bebeu. E hoje é uma serva fiel de uma igreja super rígida até. E o meu marido e o irmão mais próximo dele são os mais de boa. E um dia, eles até comentaram que era estranho, que parecia que os irmãos deixavam de ser eles mesmos, que parece que algo entrava neles quando eles bebiam bebida forte. Bebida quente seria essas, tipo, whisky, pinga, não sei, seria essas bebidas que esquentam a goela, não sei, enfim, continuando. Não sei, gente, me fale o que é que eu não sei. Bom, o relato, na verdade, o que eu quero contar aqui aconteceu na quarta-feira agora, que eu não sei quando que foi, porque esse relato não é de hoje, tá? Mas aconteceu na quarta-feira. O nosso cachorro acordou super amuado, só ficava deitadinho.
Aí eu fui trabalhar achando que era só preguiça dele mesmo, afinal é um pug. Quando eu cheguei em casa à noite, depois do trabalho, eu me assustei. O cachorro, sem razão nenhuma, estava com a pata de trás travada. Ele tentava andar e só andava com as 3 patinhas... 3? Na frente, com as 2 patinhas da frente, acredito, né? Mas foi assim, do nada. Ou com as 3 patinhas restantes, uma patinha traseira travou. Enfim. Mas foi do nada, assim. No dia anterior ele estava tudo bem, brincando e tal, não bateu em lugar nenhum e de repente estava assim. Eu trouxe ele para perto de mim e decidi que no dia seguinte, logo cedo, levaríamos ele no veterinário, pois já estava tarde e a UPA animal estava fechada. Coloquei ele para dormir perto da gente. Eu e Armando fomos dormir depois de assistir um desenho animado e eu comecei a sonhar com coisas aleatórias. Até que no sonho eu sentia o meu espírito sendo puxado de volta para casa. Tudo estava muito real em casa. Eu saía do quarto, no sonho, e ia para o corredor onde o meu cachorro estava dormindo. E ali eu vi um homem, velho, tocando na perninha do cachorro, só encostando o dedo, sabe? Parei na frente dele e ele olhou para mim, com um rosto apodrecido. Ele sorriu. A boca era fedida, com dentes caindo, as costas arqueadas e uma perna endurecida e manca, assim como o cachorro, né? Os olhos eram tão maus, que só de lembrar me arrepia. Eu chamava o Armando e ele estava estranho. O velho ia atrás dele e gargalhava, e os olhos do meu marido mudavam e ficavam iguais aos do velho. Eu perguntava para o meu marido: amor, você não tá vendo ele? Manda ele embora! Misericórdia, de onde ele veio? Meu marido olhava para mim e dizia: ai, mulher, para de exagero, não tem nada aqui, não tem nada a ver. Eu, hein? E eu começava a me desesperar no sonho. Meu cachorro chorava baixinho. O velho pegou 2 cacos de vidro quebrado e tentava colocar na mão do meu marido. E eu gritava pro velho sair dali, mas ele só ria e falava na minha mente que podia estar ali. Tipo, ele tinha permissão de estar ali, ele podia estar ali. Eu olhei para a escada e via garrafas de cachaça e velas na janela da escada, como se fosse uma oferenda. E no sonho eu perguntava: por onde ele entrou? Quando me perguntei isso, a minha mente me fez ver uma mini garrafinha em formato de garrafa de vinho, só que cheia de um líquido amarelo, em uma estante na sala de baixo. E eu ouvia que foi um presente. Acordei desesperada, suando frio, tremendo, quando o Armando me chamou. Segundo ele, quando ele virou e me olhou, eu estava com os olhos abertos e arregalados na cama, com uma cara de pavor, e ele me chamou para saber por que eu estava daquele jeito. Eu só lembro de acordar quando ele me chamou, entendeu? Sentei na cama e comecei a chorar. Tinha sido tão real. Virei pro Armando e perguntei: alguém te deu uma garrafinha de cachaça? Ele arregalou os olhos e me respondeu que um aluno dele tinha falado que estava fazendo curso de barman e trouxe uma cachaça que ele tinha feito para ele experimentar. Que ele tomou só um gole e deixou lá porque tinha se sentido mal assim no coração por tomar. Passei pelo meu doguinho e desci na sala lá de baixo. E quando olhei a garrafinha do meu sonho estava lá, no mesmo lugar que eu vi. Eu não tinha reparado nela durante a noite, porque eu nem fiquei naquela sala. Cheguei do trabalho, pegamos algo para comer e já subi para a sala de cima e lá fiquei, até irmos dormir. Começamos então a orar, expulsando aquilo. O Armando ficou assustado porque ele não tinha me contado sobre o presente. E por ver a minha reação de medo, lembrei da outra parte do sonho e subi e coloquei a mão na perna do cachorrinho. Tadinho, ele me olhou com o olho brilhando de choro e eu pedi para Deus tirar o toque daquele demônio lá do corpinho dele. Sinceramente, não achei que fosse tão literal. Mas o cachorro veio andando até a nossa cama normalmente, após isso,
pulou na cama como se nada tivesse acontecido na perninha dele. O meu marido jogou aquela cachaça fora. E eu estou me sentindo doida. Doida? Será que tem corretor automático aqui? E eu estou me sentindo doida. Recebi alguns pensamentos no sonho que o espírito familiar deles era aquele. Ah, que aquele homem, aquele velho, era o espírito familiar da família do marido dela, é isso? Que a cachaça era como uma oferenda. Que ao estar no espaço ou ser ingerida, é tipo, se tivesse cachaça no ambiente ou se ela fosse ingerida, esse espírito vinha. Esse velho aí com a boca toda assim. Essa entidade, esse espírito vinha, possuía a pessoa que lá estivesse, pois se sentia no direito de agir. Era como se quando tivesse cachaça no ambiente ou se alguém ingerisse, ele tivesse legalidade para agir ali naquele ambiente. E eu lembrei do olhar de alguns dos meus cunhados naquelas situações de bebida. E lembrei do vidro quebrado no sonho e da história que eles me contaram do irmão deles que se envolveu numa briga durante uma bebedeira e teve o rosto cortado por uma garrafa quebrada. Bom, todos esses acontecimentos e essas histórias foram contadas há alguns anos para mim. Então não foi também influência de algo falado ou visto. Quando ela sonhou, ela não sabia ainda de todas essas histórias, é isso? Eu só sei que eu vi aquele espírito. Não, mas isso aconteceu quarta agora, então ela já sabia, né? Todos esses acontecimentos, histórias foram falados há alguns anos para mim, então não foi também influência de algo falado ou visto. Bom, não entendi. Só sei que vi aquele espírito, eu sei o que é e tenho certeza que é por ter visto ele que a minha sogra proíbe bebida dentro da casa dela. Ela acredita que a sogra sabe o que é e também já viu. Então ela sabe que a sogra não quer que nem entre bebida lá. Mas eu estou com medo, pois ele conseguiu mexer com um cachorrinho inocente, sabe? Fora os outros relatos que eu já enviei. Enfim. É isso, desculpa o relato longo, mas não tinha para quem contar. Meu marido não queria que eu contasse para ninguém, porque ninguém ia entender. E então eu estou de um jeito que hoje eu vi um morador de rua tomando um velho barreiro. E o meu coração já acelerou com medo de ver aquela entidade, aquele espírito, aquele senhor lá. Desculpa o relato longo e beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Tem algumas partes que eu fiquei meio confusa aqui, mas pelo que eu entendi, então, a família do seu marido tem um problema com a bebida. Eles ficam realmente... tem um problema ali. E você acredita que, por algum motivo, não sei o que é, né? Então, tem um espírito que acompanha essa família, que tem uma certa legalidade em entrar e fazer o fuá ali dentro, se tiver bebida ou tipo cachaça. Acho que essa é a bebida quente que ela fala, né? Whisky, destilado seria? No ambiente. Então, só pelo fato dele ter ganhou uma garrafinha de cachaça do aluno dele, não é que a cachaça veio magiada, veio com uma intenção ruim, mas era o álcool que ele colocou dentro de casa. E isso já deu legalidade pro homem lá começar a dar arregaço na casa. A perninha do cachorro ficou daquele jeito, né? Porque não sei se ela viu no astral. Parece que ela saiu e teve essa experiência no astral de ver esse espírito lá tocando na perninha do cachorro e não sei o que. Vai saber o que mais poderia fazer. Então... parece que é esse espírito que atua, talvez com o marido dela e na família do marido. E esse seria o espírito familiar ali, né? Ela diz que na família dela pode haver um espírito de abuso, alguma coisa, porque eu não sei de que tipo de abuso, mas de mãe para filha. Então, ela e a irmã se libertaram disso, mas tem que tomar cuidado em algumas situações, assim.
ainda. Então vocês acreditam nisso, que pode haver? Mas isso seria o quê? Uma maldição enviada? Coisa de outra vida? Por quê que esses espíritos aí acompanham a família? Vocês conhecem alguma história desse tipo? Acreditam então que pode um espírito de, sei lá, vício em jogo? Seria isso? De jogatina, a rodear ali uma família onde todos têm um problema? Ou isso seria algo mais, realmente um problema mais biológico, psicológico, alguma coisa assim? No caso, ela viu esse homem, né? Teve essa visão. E, enfim, eu já ouvi sobre isso também. Eu já ouvi esse lance aí de... Tem quase a ver também com maldição hereditária, alguma coisa desse tipo, né? Mas nesse caso seria um espírito que fica ali. Mas por que ele tá ali? Por que ele entrou? Como ele entrou? Porque uma hora isso teve que começar de algum jeito. Então, o que será que aconteceu? Será que não tem que tentar descobrir o que aconteceu para tentar cortar isso? Ou mesmo sem saber o que aconteceu, ir atrás de algum tipo de ajuda para ver se isso pode ser bloqueado, não é? Ou neutralizado de alguma forma, não sei. Vamos para o próximo relato, então. Saindo de algo meio tenso para outra coisa mais tensa. A seita satânica que me persegue há anos. Como assim, gente? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, como estão? Me chamo fulano e sou o mesmo que mandei o relato sobre o ritual da cabeça satânica. Gente, eu não lembro agora que você leu há algum tempo. Eu fiquei muito feliz por ter contado. Bom, vou direto ao ponto. Eu sou de Áries. Eu e minha família nos mudamos em um bairro aqui no interior de São Paulo. Pois bem, o começo não foi nada fácil. Tivemos muitas dificuldades, especialmente dificuldade financeira e familiar. Porém, sempre sobrevivendo a trancos e barrancos. E tudo começa quando a minha mãe não se sentia confortável naquele local, pois ela já começou a perceber muitas coisas estranhas no bairro. A princípio, eu e meu pai não ligamos muito, pois pensamos que deveria ser o choque, né, de ter mudado de casa, de todas as dificuldades daquele momento. Porém, ela sempre nos dizia que as pessoas à nossa volta eram apenas simpáticas por falsidade e que por trás escondiam intenções horríveis. Porém, ela não sabia o que ao certo, né? Era uma intuição feminina. Pois bem, serei o mais breve possível aqui para não deixar o relato muito longo. Eu lembro que um certo dia, passeando ali com a minha família no bairro, vimos muitas pessoas de preto fazendo um imenso círculo em torno de um terreno próximo. Eram por volta de umas 30 pessoas. E não foi apenas uma vez que vimos isso, não. Depois disso, pessoas desconhecidas jogavam coisas para quebrar a nossa casa e para nos ferir. E aos poucos percebíamos que estávamos sendo perseguidos em praticamente todos os lugares que íamos. Ana, aquilo foi um inferno. Tínhamos que mudar os nossos horários de chegada e saída a todo tempo, para que eles não tivessem controle da nossa rotina por completo. Animais peçonhentos apareciam com frequência na minha casa. Porém, o meu pai pegou no flagrante quem jogava aqueles animais. Chegou a chamar a polícia e retratamos tudo na delegacia na época. E justo nessa época, eu e meus pais fazíamos um trabalho similar ao de investigações, para derrubar aos poucos as teias que nos rodeavam, em aliança com a polícia. A gente fazia isso. Porém, as coisas não paravam por aí, não. Diversos trabalhos de magia negra eram colocados na calçada e no nosso registro de água ali. Alguns eram tão abomináveis que envolviam até carne podre e coisas... Gente, credo, não vou nem falar aqui, mas... coisas absurdas. As consequências, é lógico que não foram as melhores. As brigas em casa aumentaram e a nossa família, que é eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a família foi se desgastando mais e mais. Porém, ao mesmo tempo, nos ajudávamos como podíamos.
como o ambiente era pesado, coisas sobrenaturais também aconteciam com certa frequência, desde ver vultos negros até a aparição de criaturas das trevas na nossa frente. A coisa ficou tão séria que tivemos que entrar em contato com a Igreja Católica para que o bispo viesse aqui com o Santíssimo para abençoar a nossa casa. Estilo invocação do mal mesmo. E cada um de nós 4 fomos afetados de diferentes formas. A mim, de maneira mental e emocional, que durou anos e que há algum tempo estou liberto. A minha mãe, da mesma forma, porém a ela atingiu o físico também. O meu pai foi o financeiro e a minha irmã sofreu algumas dificuldades, mas foi a menos afetada de nós. Porém, existe um fato. Por mais que as maldades e crimes que eles cometeram contra nós, nenhum mal maior nos atingiu. E sempre quando eles tentam se aproximar de nós, eles perguntam: a sua família mexe com algum feitiço ou algo assim? Pois é impossível destruir vocês. Eles falam isso? Olha, Ana, não foram poucas vezes que perguntas similares a essas chegaram até mim. Porém, nós não mexemos com isso e respeitamos aqueles que usam, desde que não prejudiquem o próximo. Entretanto, estamos aqui por virtude divina e amor a Deus, pois sem isso não seria possível sobreviver a tantas coisas más que eles fizeram ou que eles fazem. Eles tentam se infiltrar no nosso círculo social a todo custo, para ter alguma brecha ou até mesmo saber algum segredo, especialmente meu e da minha mãe, pois de maneira resumida foi ela que nos ajudou a identificar e nos defendermos desses monstros. Como toda seita bem organizada, eles possuem diversos comércios e lojas aqui na cidade e estão infiltrados em igrejas, entre outras instituições também. E para falar a verdade, Ana, eu sei que parece mentira, mas eles são extremamente numerosos e muito bem articulados. Não é por coincidência que tantas coisas ruins e abomináveis acontecem onde não era para acontecer. Com o passar do tempo, eles foram diminuindo, assim como suas perseguições, mas ainda estão na ativa, porém não com o mesmo gás de antes. Tentamos mudar há 15 anos, porém não conseguimos. Eu fui criado em um ambiente difícil, especialmente ligado ao psicológico e à espiritualidade. Mas eu digo, são em situações como essa que você nasce de novo e se redescobre redescobre ou se redescobre a sua verdadeira identidade e espiritualidade. Os meus hobbies preferidos são quaisquer matérias de investigação e paranormalidade, pois desde os 9 anos eu lido com esses assuntos com a minha mãe, sendo ela minha professora e eu o aluno. Possuo diversas histórias de sobrevivência e histórias com o sobrenatural também. E vou te mandar mais relatos. Agradeço por contar o meu relato. Deus abençoe você e sua família, a todos os assombrados, e até breve. Um beijo para você, muito obrigada. Eu só não entendi por que eles te perseguem. Por que persegue a sua família? Qual o intuito de tanta perseguição? É inveja? Por quê? Do nada vocês se mudam pro bairro e aí tem um pessoal de uma... E como vocês sabem que é uma seita? Que é uma seita satânica ou que... Por que eles jogam os animais peçonhentos ali? Por que eles fazem as magias? Do nada, assim, vocês se mudaram e eles agarraram ódio de vocês? Ou qual que é o... Por quê? Ficamos curiosos. Próximo relato. Cadê? Deixa eu só fechar isso daqui. Tô baixinho aqui, gente. Próximo relato. Airsoft Noturno Sobrenatural 1. É isso. Airsoft Noturno Encontro com o Sobrenatural. Nomes trocados, ok? Ou sem nomes. Bom, é um moço que nos conta, tá? Eu jogo Airsoft com os meus amigos, que chamo de Segunda Família. E como bons amigos que somos, semanalmente nos encontramos para a prática do esporte. E na maioria das vezes jogamos aos domingos na parte da manhã.
Algumas vezes fazemos jogos noturnos, e num desses jogos aconteceram 2 fenômenos atípicos e me arrepio cada vez que lembro. E agora estarei relatando para vocês uma dessas ocorrências. O Airsoft, para aqueles que não sabem, é um jogo que simula situações militares, de guerra, confronto, conflitos diversos. E as equipes se utilizam de réplicas de armas de fogo, mas que na verdade são brinquedos que atiram bolinhas de plástico. O jogo noturno desse dia se passou no período de lua nova, e apesar do céu estar sem nenhuma nuvem e todo estrelado, a ausência da lua tornou todo o ambiente muito escuro e sombrio. O campo de jogo era uma antiga cerâmica abandonada, toda cheia de ruínas, pois o imóvel estava abandonado há muito tempo e já sofrera diversos saques, sobrando apenas paredes rachadas, parcialmente cobertas e muito entulho e mato por todos os lados. Local abandonado e ermo são propícios para a prática do esporte, mas nesse dia o mato alto prejudicou um pouco a movimentação dos operadores e optamos por nos posicionarmos próximo a áreas de escape, local que tinha trilhas mais limpas, consequentemente mais fáceis para caminharmos na escuridão. Começamos o jogo. Nossa pupila se dilata com a escuridão e a adrenalina. Rapidamente nossa visão se adapta à escuridão e começamos a enxergar melhor. No rosto utilizo para proteção uma máscara telada e um óculos com aquelas lentes amarelas que auxiliam muito no contraste e facilitam a visão noturna. Engraçado que bastam alguns minutos na escuridão e, como num passe de mágica, você enxerga muito bem e começa a ver a movimentação dos adversários, coisa que anteriormente você não via. O pessoal costumava falar que o olho se acostuma com o escuro e isso é realmente verdade. A audição não sofre com a ausência de luz. E ouvimos bem, tanto no claro quanto no escuro, né? E como disse anteriormente, o mato alto prejudica a movimentação, sobretudo a furtividade. Uma vez que pisando no mato, você faz barulho e isso entrega a sua posição. A pessoa pode não te ver no escuro, ela não te enxerga, mas o barulho faz com que pessoas saibam que você está lá, naquele lugar. Claro que a sua localização no jogo é estratégica, e eu me posicionei muito bem num local com boa visão panorâmica, com acesso a rotas de fuga na parte frontal e com uma mureta nas minhas costas, com cerca de meio metro, uma mureta com cerca de meio metro, cujo mato alto cobria toda a sua extensão. Para subir, teria que abrir a mata, e isso era impraticável, pois o barulho que eu faria me transformaria num alvo muito fácil. Da mesma forma, se alguém chegasse pelas minhas costas, eu ouviria todo o mato sendo pisado, aberto e movimentado. O jogo estava corrido mais à frente e resolvi me mover em direção à ação, mas logo que fui me mover, eu ouvi muitos cochichos a cerca de uns 2 metros atrás de mim, dentro do mato. Preparei minha arma, destravei para fazer os disparos, apontei para o local do cochicho e aguardei um momento para o disparo perfeito. Repentinamente, o cochicho se transformou em risadas e percebi que o tom da risada era de criança. E não era uma criança, eram pelo menos 3 crianças rindo de mim. Na hora eu pensei, gente, o que crianças estariam fazendo dentro de uma mata densa? Talos de colonião de 3 metros de altura, que cortam a pele facilmente, e no meio de uma cerâmica abandonada em plena noite. Que pais irresponsáveis deixam crianças saírem à noite para se embrenharem no meio do mato? Bom, esse é o raciocínio lógico, mas a lógica se perdeu no momento em que as risadas inocentes se tornaram gargalhadas horripilantes que se movimentavam de um lado para o outro do mato, de forma muito rápida, sem balançar nenhum talo do mato, com a ausência do som característico de mato sendo pisado. Mas como assim? Quem estaria flutuando dentro do matagal, rindo de mim, indo de um lado para o outro, se movimentando, ora cochichando, ora dando risada, ora gargalhando horripilantemente? Noite escura, local abandonado, o que poderia ser tudo isso? Eu não sei o que era tudo aquilo, eu sou cético, para mim a ciência explica muita coisa, mas isso eu duvido que alguém consiga me explicar.
Durou alguns segundos que para mim foram eternos. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Concomitantemente, no outro lado, estava acontecendo outra atividade sinistra, envolvendo outros operadores. E eu vou contar em outra oportunidade. O que aconteceu nesse dia, eu tento me expressar em palavras, né? Talvez jamais consiga exteriorizar a emoção daquele momento. Eu não consigo explicar direito. Eu não consigo entender. É um sentimento de angústia, medo do sobrenatural, medo daquilo que não se entende, medo daquilo que não tem explicação coerente, medo do terror da iminência do que poderia ocorrer comigo em seguida. Saí daquela posição, fui contar aos meus amigos o ocorrido, como também fez o outro operador envolvido na outra atividade. Alguns acreditaram, outros não. E vocês? O que acham que ocorreu nesse dia? Comentem, por favor. O espírito que estava por lá, vai saber, né? Porque tinha hora que era como criança, mas tinha hora que gargalhava e não era muito infantil, não. Então, sei lá, alguma entidade da mata, algum espírito querendo brincar com vocês, mas pode ser realmente algo sobrenatural mesmo, né? Porque natural não tem explicação. Vamos para o próximo relato de hoje, que é este daqui. Um egum veio me visitar. Olá, Ana, tudo bem? Adoro ver suas histórias junto com meu marido. Ana, eu não vou colocar nomes aqui, pode me chamar de fulana. E esse relato aconteceu comigo no dia de finados do ano passado, de 2022. Eu sou da Umbanda, e nesse dia em específico, nós tínhamos uma gira de Exu. Eu trabalho com uma pombagira cigana. Enfim, após isso, levei uma amiga para casa após a gira, tarde da noite. E em específico, nesse mês, eu e meu marido estávamos separados. E eu tinha voltado para casa da minha mãe. Eu e meus gatos. Eu tenho 6 gatos, mas naquele dia estava só com 3. Bom, naquele dia estava pesado para mim. Afinal, finados. E para nós, essas datas têm um peso maior, devido à religião e nossa mediunidade. Eu cheguei em casa um pouco com dor de cabeça, deitei, meus gatos deitaram todos aos meus pés e dormiram. Eu estava acostumada a dormir com a TV ligada, pois estava sozinha no quarto e sou meio medrosa. Enfim, nessa noite, devido à dor de cabeça, decidi desligar a TV, pois a luz estava me atrapalhando. E minha costa está coçando. Desliguei a TV, coloquei o controle na guarda da cama, acima da minha cabeça e me cobri. E não me lembro a hora em que peguei no sono, pois parece que entrei meio que em transe. Eu não sei explicar. Eu sei que eu conseguia ver o meu quarto todo. Comecei a olhar no canto do meu guarda-roupas, quando comecei a sentir um calafrio, como se tivesse algo ruim ali comigo. E isso foi me deixando cada vez mais aflita. Então decidi ligar a TV. Rápido. Então decidi ligar a TV e rapidamente peguei o controle, liguei e larguei o controle do meu lado, nas costas, é isso? Mas mesmo assim, com aquela luz que vinha da TV, não passou o medo, só piorou. Ana, eu comecei a ver uma figura horrível no canto do meu guarda-roupas, que só de lembrar eu já tô toda arrepiada. Aquele ser era meio avermelhado e tinha dentes pontudos bem afiados e sorria. Era horrível. Ele tinha umas garras com umas unhas enormes. Quando o vi, fiquei gelada de medo e ele vinha em minha direção e eu paralisei com medo ali mesmo. Quando comecei a escutar palmas bem fortes na frente de casa. O meu quarto e a minha janela são de frente para a rua, então era bem nítido escutar. Nisso eu me acordei do dito transe, ou sei lá o que era aquilo, o que estava acontecendo, e então percebi que a minha TV estava desligada. Tomei um susto quando acordei. Lembra que lá em cima eu disse que tinha colocado a TV, o controle da TV do meu lado quando eu liguei? Pois é, Ana, fui até o mesmo lado e o controle não estava ali. Estava na guarda da cama do jeito que eu deixei quando fui dormir. Eu fiquei em choque, pois para mim eu não tinha dormido, mas só que eu tinha. Isso bagunçou minha mente na hora, pois eu ainda escutava as palmas na frente de casa, mas o ser que eu via não estava mais ali.
Logo as palmas cessaram e eu liguei a TV e fiquei pensando o que tinha acontecido. Na outra semana fui até o meu pai de santo e pedi para que ele jogasse para mim, para ver o que tinha acontecido naquela noite e o que era aquele ser e as palmas que eu escutei. Eu já imaginava o que era, né? Mas o meu pai só confirmou. Era um egum que veio atrás de mim e as palmas era a minha cigana afastando ele de dentro da minha casa. Ana, esqueci de mencionar que quando eu acordei, vi no meu celular e era quase 3 horas da manhã. Esse foi o meu relato, espero que tenha sido clara e que todos possam entender. Um beijo para você. Um beijo para você também, muito obrigada. Então, ela achou que acordou, mas ela acordou, vamos dizer que no astral, é isso? Eu contei esses dias aqui que eu fiz algo assim também. Para mim, eu tinha certeza que eu tinha pego o meu celular, tentado parar o vídeo ou alguma coisa assim e não funcionava o meu toque na tela do celular. E eu fiquei tentando e não funcionava, eu desisti, tirei o fone de ouvido, coloquei do lado e dormi. Só que eu acordei mais tarde com o fone de ouvido. E eu pensei, mas eu já não tinha tirado? E aí eu pensei, talvez eu tenha sonhado, né? Ou sei lá, que eu tirei e fiz tudo isso. Por isso que eu não conseguia tocar na tela do meu celular, porque eu tava dormindo. E tive certeza que eu tinha feito essas ações. Então foi mais ou menos isso. Talvez a gente faça isso no astral e aí lá foi lá que ela viu a entidade e tudo mais. Mas as palmas ela escutou enquanto estava nesse estado e depois de acordada também. Eu achei que eram palmas tipo na frente de casa para ver quem se tinha alguém chamando, sabe? Mas é interessante. E amedrontador também. Vamos ver aqui mais um relato. A mandinga da minha avó. Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana e hoje vou contar um relato de quando eu tinha 14 anos. Já enviei outro relato que ainda não foi lido, mas quem sabe, né? Bom, não terá nomes neste relato. Vamos lá. Eu sempre fui sensitiva, desde os 9 anos. Eu via, ouvia, principalmente na casa dos meus pais. Um certo dia, cheguei da escola e subi para o meu quarto, como de costume, para guardar o meu material. Sentei na cama e, do nada, um sono extremamente insuportável me bateu. Eu não conseguia nem segurar os olhos abertos. Nesse momento, eu já sabia que ia haver algo, pois sempre sentia arrepios e sono em todas as vezes, ou na maioria das vezes, quando ia ver alguma coisa. Bom, caí no sono e comecei a ouvir um barulho muito forte de cavalos correndo e relinchando no meu ouvido, sabe? Seguido de uma voz masculina que entrou no meu quarto dando risada. Parando do meu lado, esse ser se abaixou até o meu ouvido e disse o seguinte: eu preciso falar com você. Nessa hora entrei em pleno desespero. Mesmo já tendo tido outras experiências, fiquei ouvindo ele gargalhar, até que consegui me soltar, mas não para por aí não. Em seguida, fui até a casa da minha avó, que morava no quintal de trás, isso tudo 1h da tarde, tá? Chegando na minha avó, sentei no sofá e esse bendito sono veio de novo. Eu já estava nervosa, mas não teve jeito, acabei caindo no sono. O ambiente escureceu. Eu comecei a sentir arrepios e senti algo abrindo os meus olhos. Duas mãos cadavéricas que saíam de dentro do sofá e abriam os meus olhos. Eu via como se fossem morcegos pela casa. A sala totalmente escura e era só 1 da tarde. O sol estava estralando. Essa mão continuou segurando os meus olhos quando do quarto que a minha avó dormia saiu um homem que era mais escuro que a própria escuridão. Eu não via o rosto, apenas a silhueta, o físico dele. Ele era alto, atlético, cabelo como se tivesse um topete igual do Derek Shepherd. Não sei quem é, mas enfim. Perdoe minha ignorância. Ele saiu do quarto dando risada e fumando um cachimbo, pois veio em minha direção e disse: eu não terminei de falar com você. Ana, eu gelei na hora.
Ele continuou rindo por alguns minutos e eu orando a Jesus a todo momento que aquilo passasse, que eu não queria ver. Quando, graças a Deus, a mão soltou os meus olhos e quando tornei a abri-los, a sala já estava normal. Eu senti forte no meu coração de olhar em cima do guarda-roupas da minha avó. Pois bem, subi e lá estava um tipo de trabalho, com velas amarelas, uma vela em específico em formato de flor. Algumas cartas estranhas que eu nunca vi e mais algumas coisas que eu não identifiquei. Fiquei meio assustada. De certa forma, eu sabia que era alguma mandinga, como diz a minha própria avó, né? Até hoje fico pensando o que será que era aquilo. Por que o ser se apresentou para mim e me mostrou o que a minha avó estava fazendo? Bom, essas são perguntas que ficaram aí. Bom, Ana, esse é o meu relato. Em breve mandarei mais experiências. Que Deus te abençoe e grande beijo. Até logo. Um beijo para você. Muito obrigada. Você não perguntou para sua avó? Não falou nada? Não comentou disso? Por que será que ele quis te mostrar? Ele falou que tem que falar com você. Ainda não terminei de falar com você e tal. Por que será? Fica a dúvida agora. Pessoal, vamos agora para o último relato de hoje, ok? Último relato desta noite, que é este daqui, ó. Se você tem uma história para contar também, manda o seu relato pra gente. Ele pode ser curtinho, express, pode ser médio, pode ser longo, enfim. Não importa, se você tem algo sobrenatural que já aconteceu com você, ou você sabe que aconteceu com alguém e tem a permissão de contar aqui, pode contar. Todo mundo é anônimo, até inclusive a gente pede para que não revelem nome ou troquem todos os nomes, coloquem nomes fictícios de pessoas e até cidades, tá? O interessante aqui é saber da história, ok? Depois, em particular, se quiser ali no final de tudo, escrever, ó, agora é só pra Ana. Aí eu já vou saber que eu não vou ler em voz alta. E aí você fala a informação que você quiser falar, que isso será só pra mim, tá? Mas mande o seu relato. Na descrição aqui do vídeo, se você olhar ali embaixo, dar uma fuçada, você vai achar o e-mail, mas é relatos@assombrado.com.br. Manda lá o seu relato. Aqui você não está sozinho nas suas experiências sobrenaturais. Vamos ler esse daqui então. O último relato de hoje aconteceu dentro do orfanato. Oi, Ana, não tem nomes envolvidos aqui, ok? Pode ler à vontade. O meu nome é Fulana. Te mandei um relato que eu não me recordo o título, mas era algo relacionado a uma calça que dançava sozinha. Gente do céu. Eu acho que eu vagamente me lembro de algo assim. Bom, isso aqui aconteceu em 2021 e infelizmente um irmão foi internado com Covid e ele tinha problema com obesidade. Esse irmão veio a falecer, não teve velório, tivemos logo que fazer o sepultamento. Em seguida, meu irmão caçula, com 48 anos, foi internado também com o mesmo vírus. E assim foi a luta pela sobrevivência durante 21 dias. No dia 1º de julho, eu fui trabalhar à noite. Eu trabalho em um orfanato. Até aí estava tudo bem. Coloquei as crianças e os adolescentes para dormir. Coloquei meu colchão no chão, na porta do quarto onde eu ficava, com a cabeça para fora e dava para ver o corredor. Ai, que lugar ruim de dormir! Agora eu só tô pensando se ficar dormindo assim com a cabeça, só com a cabeça pro corredor, olhando aquele corredor. Durmo no banheiro, mas não durmo assim não. Apaguei todas as luzes e fiquei deitada, mexendo no celular, conversando com uma adolescente que dormia em uma beliche. E ficamos ali conversando por alguns minutos, quando ela me falou assim: tia, pega meu celular aqui. E ela só esticou a mão. E como estava escuro, achei estranho a mão. Pois a mão era meio cadavérica. Em seguida, falei: deixa aí, depois eu pego. E percebi que não era ela. Virei de lado e logo me senti paralisada. Cheguei até a sair do colchão, onde senti minha barriga com contato no colchão
e estava gelado. Como assim? Peraí. Virei de lado e logo me senti paralisada. Cheguei até sair do colchão. Senti minha barriga em contato com o chão ali, que estava gelado. Ela virou de lado e chegou a sair assim um pouco do espaço do colchão, encostou a barriga no chão gelado. Virei de lado e fiquei de costas para o corredor quando ouvi uma porta batendo e vi algo se rastejando pelo chão com muita dificuldade para respirar. Aquilo veio rastejando, empatou atrás de mim e eu não senti medo. Como não? Eu senti a respiração ofegante daquilo no meu pescoço. Com muito custo, consegui me mexer e sair do chão. Bom, no mesmo dia fui passar o plantão e comentei com a minha colega de trabalho como tinha sido a noite, como foi a noite aí no meu plantão. Eu comentei com ela como tinha sido a noite no meu plantão. No dia seguinte, ela me ligou para falar como foi a noite dela. E foi quando ela me disse que na hora em que foi deitar, algo grudou nela. E ela, no desespero, só pegou aquilo pelos braços e jogou na parede, dando socos. Ela não chegou a ver o que era, na verdade. Por isso foi no domingo. Ela não sabia o que era, na verdade, pois isso foi no domingo. Na terça-feira, o meu irmão faleceu. Acredito que aquilo que rastejava com dificuldade poderia ser ele, ou algo me avisando que ele ia falecer. Com dificuldade de respirar, talvez por isso você não sentiu medo. Ana, como falei no começo, meu irmão sofria com obesidade e bebia muito, e isso só facilitou a morte dele. Eu acho sim que era ele que estava se rastejando, porque como ele sofria com obesidade, foi a primeira coisa que eu pensei que poderia sim ser ele ou outro ser, né? Sei lá. Foi uma reviravolta a morte deles. Depois disso... Deles? Ou dele. Depois disso, minha mãe veio a falecer também. Nossa, que triste. Bom, Ana... a morte deles teria sido o irmão dela e a mãe, é isso? Bom, Ana, não sei se está explicado, mas se não estiver, pode falar que eu envio de novo. Um beijo para você, muito obrigada. Entendi que você... Então, pode ser que vindo atrás de você era o seu irmão, mas e essa mão cadavérica aí? E a menina que esticou a mão e pediu, pega meu celular aqui? Não era ela não falou isso? Ela não te entregou o celular? Ou só a mão não era dela, ela realmente falou isso, tudo, mas a mão que você pegou não era dela. E essa outra coisa aí que a outra moça viu, que trocou o turno, aí seria uma outra coisa ainda, não seria... Seria a mesma coisa que estava rastejando? Será o que veio rastejando era realmente o seu irmão ou não? Você não sentir medo disso? Mas, bom, deixem suas opiniões, pessoal, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história sobrenatural para contar, manda pra gente. Ok, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!